Meio-dia, 2 minutos, estamos de volta para seguir aqui com as notícias do Em Dia. E agora você já viu a vinheta no ar, né? Vamos falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Gilson Souto-Maior. Grande Gilson. Que figura. Foi professor seu? Foi professor meu também. Gilson me ensinou o pouco que eu aprendi no rádio até hoje. Gilson teve colaboração nisso. Quando a gente fazia os famosos testes para trabalhar em emissoras de rádio, Gilson era um dos caciques, um dos diretores artísticos das emissoras. Cara sabe, correto, viu direito? Muito. Sabe tudo de rádio. É verdade. Nossa. Por falar em mídia, por falar em espaço na mídia, um cidadão chamado Frederico Assef, aquele advogado, na segunda-feira disse que não sabia de nada, que não tinha conhecimento da história do relógio. Eu cheguei aqui, aí Reginaldo disse, ele comprou o redondo. Eu disse, o que é o redondo? Isso é o relógio. Quando é ontem ele procura a imprensa para dizer que foi nos Estados Unidos e comprou o relógio. É uma figura meio esquisita, né? Você não sabe. Um cara advogado renomado. Olha o relógio aí. Olha o Rolex. Fraco. Pois é. Curioso é que ele convocou uma entrevista coletiva no bairro dos Jardins, lá em São Paulo, às 18 horas. Imagina aquele trânsito de São Paulo. Imagina. A imprensa um horário bom. Não, chegar às 18 horas. E quando chegou, ele disse, eu só dou entrevista ao vivo. Não, a gente veio gravar. Não, eu quero dar entrevista ao vivo. Foi confusão para gravar alguma coisa. Mas é uma figura mesmo, viu? Aí disse, o dinheiro é meu, eu quis ir nos Estados Unidos, eu comprei e eu fiz uma doação à União Federal. Essa história, para alguém acreditar, está meio complicado. Dizer, viu? Mais uma atrapalhada. Acreditar no Saci. Mais uma atrapalhada. A relação com o governo, a relação do governo com a Câmara dos Deputados, o governo Lula, continua ruim, não está boa. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse, votação só semana que vem. Por enquanto, ninguém vota negócio de marco fiscal, arcabouço fiscal, o nome que você quiser dar. Por enquanto, nada. Lula segura do lado de cá e Arthur Lira segura do lado de lá. Então senta em cima dos projetos lá. E Lula não diz quem vai assumir o ministério, nem quando. Agora, Lula vai viajar domingo para a África do Sul, a reunião, a cúpula dos BRICS, e só deve resolver essa questão quando voltar. Aí Arthur Lira disse, quando ele voltar, se resolver, a gente vota. Vamos ver a agenda do presidente para hoje? Vamos embora. O presidente Lula da Silva recebeu Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura e Pecuária, às 9h45. Agora está participando dessa cerimônia de encerramento da Marcha das Margaridas. Sim. Tem mulher do Brasil todo lá em Brasília, lá na Esplanada dos Ministérios. Em seguida vai bater um papo, sabe com quem? Sim. Joe Biden, presidente americano, por telefone. Lula treinou desde ontem com o Good Morning, Mr. Presidente. How are you? Aí mais ou menos tá arranhando o inglês direitinho. Sim. Vai bater um papo e vai convidar o presidente americano para visitar aqui o Brasil. Vamos ver se o homem vai aceitar o convite. Depois, Lula vai bater um papo com Jacques Wagner, senador pela Bahia, que é o líder do governo no Senado. E encerra os trabalhos, sabe com quem? O Wellington Dias, que está, pelo menos no pensamento do pessoal do Centrão, para deixar o ministério. Está na corda bamba. Que cuida do Bolsa Família. Mas não é um acordo com Lula, né? Para ajudar. Sim. Ele é petista e tal. Então tem toda essa confusão. Lula deve viajar domingo e há uma expectativa para essa cúpula do BRICS para saber se o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai ou não. Porque se for, corre o risco de ser preso. Tem um pedido de prisão internacional para Putin por causa da invasão da Ucrânia. Ei. Aí talvez ele mande o Lavrov, que é o chanceler, ou alguém lá, o Dmitry Medvedev, que é o primeiro-ministro, já foi presidente também, mas está correndo o risco de ir para a jaula. Imagina só, que confusão. É um assunto que não é da política, mas que interessa para todo mundo, é que o Supremo está retomando hoje o julgamento da história do juiz de garantias. Sim. Esse julgamento tinha sido suspenso e, rapidamente para você entender, o juiz de garantias seria um segundo juiz a participar de um processo. Um participa da fase de instrução e o outro é que julgaria. Então, retoma o julgamento sobre criação do juiz de garantias. Hoje, quarta-feira, não se sabe se isso vai passar ou não. Há quem advoga essa tese. No direito há sempre opiniões divergentes e há pessoas também que acham que isso não seria importante. Mesmo que o Supremo aprove, não seria coisa para agora, para daqui a 1 ano ou para daqui a 2 anos também. E ainda sobre o Poder Judiciário, o outro Tribunal Superior, o STJ, se debruça hoje e retoma o caso do Robinho. Sim. Que a justiça italiana está querendo que ele cumpra a pena aqui no Brasil. É outra confusão também para ser resolvida. E quem depõe hoje na Polícia Federal em Brasília
É aquele hacker contratado pela deputada Carla Zambelli, é o Walter Delgatti. Sim. Aquele que disse que conversou com o presidente e o presidente perguntou, é possível invadir a urna eletrônica e tal? É um sujeito também muito enrolado, que tem muitas explicações a dar, viu? É outro. Aqui na Paraíba, o governador João Azevedo visita a terra do Sinal do Luna. Está ali entre Itatuba, aquela área. Vai visitar a barragem de Acauã e o canal Acauã-Araçagi. João Azevedo e o ministro Valdez Góes visitam obras do canal Acauã-Araçagi, que está entre as obras do PAC pedidas por João Azevedo ao governo de Lula. É uma obra extremamente importante, né, com a sua conclusão. Esse é o ministro? Vai perenizar. O ministro está com esse roupa escura aqui. E ali eu vejo que quem mais está aparecendo aí? O governador João Azevedo, Ronaldo Guerra e Deusdedito Queiroga. Deusdedito Queiroga, que é uma figura importante também desse governo, né? Secretário de Infraestrutura. Fala até que é governável. É o João do João. Exatamente. Tem essa história que Ricardo Coutinho tinha o João, que era o candidato de Ricardo, e foi, ganhou e está aí. E dizem que o João do João é Deusdedito Queiroga. Fala nisso. Amigo de Dagoberto Pontes. Né? Dava cascudo em Dagoberto, quando Dagoberto era criancinha lá em Uiraúna. Então tem um bocado de janeiro. Tem, naquela região por ali. Campina está na paz. Teve aquelas declarações do final de semana da senadora Daniela Ribeiro e do prefeito Bruno Cunha Lima, senador veneziano, ex-deputado Pedro, lá na inauguração do Prato do Povo, mas de ontem para cá está tudo na calmaria. Falta alguém jogar uma gasolinazinha, eu não sei se tem alguém lá nos bastidores já aprontando alguma coisa. Preparando. Não né, pode deixar esfriar a coisa, não. Tem que alguém dar uma cutucada em alguém que é para ter a resposta. Porque eu sou muito desconfiado quando a coisa está calma. A gente diz isso na imprensa, né? Tem dia 5 da manhã, se a gente fala com os colegas, e diz, não, está tudo calmo. Pode se preparar que daqui a pouco tem coisa. Na redação tem essa cena, né? Quando tem gente dizendo, não, nem fala, é melhor nem falar. Porque senão, deve ter alguma coisa sendo preparada por aí. Senão daqui a pouco pipoca. É desse jeito. Vamos à boca maldita de hoje. Você sabe que o Calçadão não perdoa. As apostas de hoje, tem uma turma lá que fica apostando, Bolsonaro vai ser preso, aí outra, Bolsonaro não vai ser preso. Vamos casar, 50 para cá, 100 para lá. Tudo aposta em tudo. Aí passaram essa mensagem, eu digo, vou tirar a dúvida, e nós encontramos trecho de uma entrevista concedida ontem de manhã pelo ministro Flávio Dino, se reportando a possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver o que o Dino disse? Vamos lá. Há possibilidade de uma prisão preventiva, como disse o jurista aqui ao vivo conosco, o Miguel Reale Júnior, que ele já vê, inclusive, instrumentos para pedir uma prisão preventiva de Bolsonaro nesse caso. O senhor também enxerga dessa maneira como jurista também, não? Fabíola, a prisão preventiva tem requisitos específicos, entre os quais materialidade de um crime, nesse caso já existe tal materialidade. Em segundo lugar, indícios de autoria, como mencionei, há indícios de autoria, porém há outros requisitos que estão nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Então, nesse momento, veja, neste dia em que nós estamos conversando, não vejo ainda razões para essa medida extrema. Agora, há uma evolução de apurações e, em algum momento, o Poder Judiciário pode decidir por essa medida. Viu aí? Entrevista concedida ao pessoal do All News foi ontem. Neste momento, ainda não. Mas faltou dizer assim, lembra da Rádio Borborema, o Campinense Repórter? Exatamente. A qualquer momento, de qualquer lugar, então a qualquer momento, em qualquer lugar, entendeu? A prisão pode ser decretada. Deixou em aberto, né? Está se encaminhando para isso, e eu disse ao pessoal do Calçadão, segura o dinheiro aí, ninguém ganhou, ninguém perdeu, só na decisão final. É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Muito obrigado. Até amanhã, né? Até amanhã. Isso aí. Vamos a Brasília, saber outras notícias da capital federal com Napoleão de Castro. Olá, Anchieta. Meu abraço, cumprimentar a você e ao nosso telespectador do Em Dia, nesta quarta-feira, a equipe da Rede Ita voltando de Brasília.